ainda não, nem tive em BH hoje ainda, mas a gente está lá toda semana. Tenho participado em muitas campanhas na região, mas não poderia deixar de vir aqui, sobretudo nesse momento, e pedir licença à Suzy e à Janaína, que eu tinha até pensado em algumas coisas que eu ia falar aqui, não vou deixar de falar, mas ao ouvir os candidatos a vereadores aqui, eu compartilho, passou uma história na minha cabeça, desde a minha militância, nos movimentos sociais, ouvindo, participando da política, e o quanto esse momento é importante na vida da gente. As pessoas saindo de casa, vindo ouvir, vindo participar, querendo saber, e eu percebendo ali a preocupação de cada um dos candidatos, de querer se manifestar, querer apresentar a melhor proposta, e cada um deles ainda vão apresentar, tem vários outros que ainda vão se manifestar, mas é bonito ver a simplicidade de cada um e cada uma ao se colocar aqui em praça pública. E realmente o que eles falaram é muito sério, não é uma tarefa fácil a gente se expor publicamente para a sociedade. Há quem diga que candidato paga mico, de subir em palanque, em praça pública, quem não leva a sério a política, quem não acredita. Para quem acredita, eu acho que faz uma das coisas mais bonitas que tem na vida da gente, na vida pública. Poder fazer da política a possibilidade de mudar a vida das pessoas. E isso não precisa de grande formação, não precisa de grande experiência, como alguns aqui disseram que não tem experiência, mas tenha o que de mais importante tem que existir na vida pública: sinceridade, honestidade e disposição para servir a comunidade. Por isso queria cumprimentar cada candidato e candidata a vereador, parabenizá-los pela coragem, pela ousadia, pela disposição, pelo belo trabalho que com certeza cada um tem ao se colocar para a comunidade Heliodora como representantes, como possíveis representantes na nossa Câmara de Vereadores. Com certeza nós temos muitos candidatos bons aqui, e não tenho dúvida em subir nesse palanque para dizer o quanto me orgulha estar ao lado de cada um e cada uma de vocês. E aproveito a oportunidade para registrar o quão é importante a gente participar dessas eleições, escolhendo os nossos candidatos a vereadores e a vereadoras. Eu tive a oportunidade de ser vereador em Itajubá. Sou natural de Irá, moro em Itajubá, aqui na nossa região. Passo a semana em Belo Horizonte e volto toda semana visitando as nossas cidades da região. E o papel do vereador tem muito essa função de estar próximo, mais próximo ainda da comunidade, não que o prefeito, a prefeita não esteja, mas o vereador tem essa responsabilidade, porque está no dia a dia, atendendo, ouvindo, acompanhando. Então eu queria pedir a atenção de cada um e cada uma que participa conosco aqui, para que ao escolher seu candidato, sua candidata a vereador, a vereadora, fazer valer o quanto é importante, o quanto é também difícil para cada um e cada uma se expor dessa forma. A gente vai vendo ao longo da campanha, sobretudo agora, aquela reta final, disputas, mentiras, algumas coisas que vai acontecendo no meio da disputa, e o que vale nesse momento a gente vê a história e o trabalho de cada um e cada uma, que junto com a Suzy e a Janaína poderão dar continuidade nesse grande trabalho que a gente vem conhecendo aqui em Heliodora. E ao retornar mais uma vez, e eu falo com muito orgulho, porque ao longo da nossa trajetória política, seja como militante, como assessor, que eu trabalhei durante 8 anos com o deputado Odair, depois acompanhando o governo do nosso querido Cilinho, e agora já no segundo mandato como deputado estadual, eu tive a oportunidade de vir aqui em Heliodora, Suzy, inúmeras vezes, como apoiador, como simpatizante, trabalhando como deputado na eleição, fora dela. Então eu volto aqui para fazer aquilo que eu mais me orgulho na política, que é mais que eu lembro muito bem que nosso ex-vice-presidente Zé Alencar falava muito: mais importante do que ir é você poder voltar. E toda vez que eu volto aqui em Heliodora, eu volto com muita satisfação, com muito orgulho,
porque eu tenho convicção daquilo que a gente tem feito pela cidade, pela região, pelo nosso trabalho. Como hoje, como mandatário, eu não tenho dúvida que tenho contribuído, tenho procurado fazer com que a nossa ação política contribua de forma efetiva, ajudando, apoiando, mas também trazendo recursos para a cidade. Mas mais do que isso, até porque a gente procura fazer isso em todas as cidades que a gente tem apoio, mas voltar na cidade a qual a gente tem grandes exemplos a registrar, a lembrar e a nos orgulhar. Por isso, queria registrar aqui meu cumprimento e alegria, Cilinho, ter você no nosso palanque. Chega aqui. O Cilinho tomou uma decisão muito difícil na vida dele, e foi uma decisão que não foi do dia para a noite, foi muito bem pensada, muito bem conversada e dialogada com todos nós. Nós, ao ganharmos o governo de Minas com o nosso governador Fernando Pimentel, Fernando tinha como objetivo e como compromisso, e tanto é que a marca do seu governo, ouvir para governar. E fazer da política aquilo que a gente mais acredita. A possibilidade, de fato, de legitimar a representação de cada um que é eleito. Nenhum de nós somos eleitos para substituir ninguém. Você ganha para vereador, para prefeito, para deputado, para governador e acha que depois que ganhou os votos, decide dentro de uma sala ou o que vem na sua cabeça. Quem acredita nisso, defende a tese de que ao se eleger, ele substitui a população. Quem acredita que deve representar, eu acredito que só tem uma forma disso se tornar real na vida da gente. Para você legitimar a representação, você tem que estar presente, conhecer, conversar, entender a realidade e representar aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade que você se dispôs a trabalhar. E o Cilinho fez isso ao longo da sua administração. Quem acompanha, talvez a juventude, depois de 8 anos dessa administração, não tenha tanta lembrança. Mas a maioria da população aqui, as famílias, vão lembrar como era Heliodora antes e agora, depois do governo do Cilinho e de toda a nossa administração. Não tenho dúvida disso. Sobretudo os pais que viam os filhos no transporte escolar e sabiam a precariedade que era antes, com buraco no chão do ônibus, ou que chovia dentro do ônibus, ou com insegurança, o serviço da saúde, a qualidade da infraestrutura na cidade. Quanta coisa mudou em apenas 8 anos. Se a gente pensar numa história política, administrativa de Heliodora, 8 anos é pouco, pela grande história que Heliodora tem, em toda a sua história. Mas pouco para alguns, mas muito para essa gente que acreditou, trabalhou dia a dia para ganhar essa administração e suou a camisa dias e noites para fazer acontecer tantas obras. E não é só o Cilinho, toda a sua equipe da administração, todos os servidores que acreditaram que a política feita com seriedade, com competência e com transparência, ela pode sim mudar a vida das pessoas e a vida de uma cidade. E Heliodora mudou por causa disso. Mudou pela competência e pela seriedade. Eu brinco com o Cilinho, pela amizade que a gente tem de muito tempo, que às vezes ele é turrão demais, ele puxa a orelha da gente, que pelo amor de Deus. Hoje, depois que infelizmente o Odair nos ligou, ainda estava em Brasília e não conseguiu decolar a tempo de chegar aqui, ele chegou em Belo Horizonte agora há pouco com o governador, o Cilinho, mas xingou tanto. Mas marcamos o comício por causa do Odair vir aqui, mas ele virá numa outra atividade. Agora, isso não muda o nosso compromisso, né? O governador deixou a sua mensagem, deixou o seu registro, assim como o Odair, que ao longo dessa trajetória política mostrou compromisso com a cidade, com resultado, com presença, com apoio, para a gente fazer acontecer ao longo desses anos tantos avanços, tantas mudanças e tantas conquistas para a nossa cidade. E eu quero, nessa oportunidade, mais bater um papo, Cilinho. Bater um papo com Heliodora, mais do que um grande discurso, uma conversa para a gente refletir desse momento político que a gente está vivendo. Sobretudo neste momento da vida econômica do nosso país, que sem dúvida nenhuma passa por grande dificuldade. E eu acho que muita gente errou em todos os aspectos, mas tem muita gente acertando também. E sobretudo das nossas cidades. É neste momento de dificuldade que a gente pensa, a gente escolhe, a gente percebe aquele que faz a diferença. Porque no momento de bonança, um momento muito bom, Suzy, é fácil governar, né? Agora, no momento de dificuldade, a gente vê a grande competência.
E toda essa reflexão do Cilinho passou por isso também, por ter uma equipe séria, competente e por tudo que ele fez na administração em deixar a administração, a cidade arrumada, para que ele pudesse aceitar o convite do qual o governador o fez em nosso nome, para nos ajudar num dos principais eixos de compromisso do modelo de governo em Minas Gerais, que é ouvir para governar, estar presente mais próximo das comunidades, mais próximo de cada uma das regiões do nosso estado. Um estado com 853 municípios, os últimos anos dos últimos governos em Minas não foram capazes de pensar um desenvolvimento que estivesse a contento da realidade de cada uma das regiões, que são muito diferentes, são distintas em vários aspectos, estrutural, cultural, econômico, né, da cultura de cada uma das minas, se assim poderíamos dizer. E o sul de Minas não é diferente, por isso nós dividimos o estado em 17 regiões, chamado dos fóruns regionais. Nós temos aqui no sul de Minas o maior deles, né, que compõe uma grande região da qual o Cilinho coordena. Então eu não tenho dúvida da sua competência, e aqueles que ainda querem aproveitar do momento eleitoral para dizer, para provocar ou para gerar dúvida na população que o Cilinho deixou, que o Cilinho afastou, eu quero aqui testemunhar o quanto tem sido importante o papel dele para nos ajudar na região do sul de Minas e na defesa dos interesses de Eleodora. Tenho ao meu lado a minha equipe, o assessor também, o Renato, que fica martelando a todo momento, defendendo os interesses de Eleodora. Tem o Cilinho, que a todo momento que a gente se encontra, seja comigo no nosso mandato, seja nas ações, articulando os espaços de governo na nossa região do sul de Minas, ele é responsável em construir o diálogo com a Superintendência de Educação, com a Superintendência de Saúde, com a Polícia, com o DR, para pensar em infraestrutura, com o pessoal do meio ambiente, ou seja, em cada uma dessas regiões, os órgãos de governo têm que trabalhar articulado, pensando no desenvolvimento e atendendo as demandas da nossa região. E é o Cilinho responsável por isso. Eu não poderia deixar de passar no começo disso para registrar a competência pela qual ele vem exercendo isso e o quanto Eleodora pode, já ganha e poderá ganhar com isso, com o suporte que o Cilinho dá, fazendo esse papel em nome do governo de Minas. E o que nos faz... Muito obrigado. Agora, o que nos faz de fato no momento desse, além dos vereadores que eu aqui citei, o que nos faz participar mais para a gente escolher o nosso candidato a prefeito, e no nosso caso aqui, a nossa candidata a prefeita, que vai nos representar. Sem dúvida nenhuma, compõe tudo isso que eu falei. A sinceridade, a honestidade, a sua história de vida, mas também um pouco da sua experiência, a competência e o apoio político capaz de oferecer, sobretudo a realidade das nossas cidades do sul de Minas, que não é diferente aqui em Eleodora, que dificilmente tem condições de promover grandes mudanças sem apoio disso. Tem condições sim, com competência, com seriedade, de deixar a administração como o Cilinho foi capaz de fazer, né? Sem dívida, pagando em dia, valorizando o servidor, investindo obras, mas é preciso trazer mais investimentos, e eu tenho certeza que o apoio político que o Cilinho e esse grupo construiu é um apoio da qual a SUSE terá condições ainda maiores, pelo momento que nós estamos vivendo. Com o nosso apoio, o apoio do deputado Durval, líder do governo na Assembleia, do deputado Odair, que é secretário de governo, o braço direito do governador, o próprio governador que manifestou isso, o compromisso do apoio à campanha, o apoio para governar nessa parceria dessas mulheres guerreiras, a Suzy e a Janaína, que poderão fazer com que este momento possa ser o momento de maior oportunidade que a cidade tem. Diferente da cidade que o Cilinho pegou, devendo, mal administrada, em todos os aspectos. Aqui eu não preciso lembrar para aqueles que convivem, que vivem aqui há muito mais tempo do que eu, nesse período que eu acompanho, e vão saber comparar como era Eleodora e como Eleodora hoje está. Por isso, eu não tenho dúvida em dizer que elas podem avançar ainda mais, porque construiu uma base de experiência, de trabalho, onde a administração está preparada para a gente melhorar ainda mais. É claro que nós temos ainda grandes desafios aqui.
Mas é claro também que só aqueles que já fizeram, que têm a história, eu acho que eles erraram ali. É pra eu acabar ou eles erraram? Mas valeu, velho. Mas eu dizia que eu não tenho dúvida em afirmar que quando a gente se propõe a continuar esse trabalho e dizer que a gente pode fazer mais, é por todas essas condições que aqui eu disse. Pelo que foi preparado, pelo que foi feito. E só aqueles que já fizeram tudo o que nós fizemos, que tem capacidade, ousadia, coragem e condições, moral, ética, e provar que quem já fez pode fazer mais para Eleodora. Por isso, Suzy, Janaína, vocês que estão enfrentando essa campanha, às vezes com ataque, perseguição, queria, antes de mais nada, desejar força. Ainda falta mais de cerca de 10 dias, que é onde a população vai estar mais atenta, vai comparar. Eu acho que a gente tem que se dispor a isso, respeitando cada um dos candidatos, mesmo com a provocação que tem, que eu sei que nessa hora, primeiramente a Deus, depois a nossa família. Seu marido está aqui, junto aqui, parabenizar sua presença, seu apoio, que eu tenho certeza que nessa hora a família ajuda demais. Eu fico distante de casa vários dias. Hoje eu vou ter a sorte de chegar em casa mais ou menos 1h da manhã, eu vou ver meus filhos. Mas depois pego estrada de novo, fico mais uns 5 dias rodando a cidade. E a gente sabe o quanto a família é importante na vida da gente. Que dá suporte, dá sustentação, e principalmente quando está assim, do lado, presente, ajudando na campanha. A Suzy me falava que infelizmente os filhos não puderam estar aqui porque estudam, as irmãs estão aqui, estudam fora. Seu marido está para a Austrália trabalhando, e vai nos ajudar muito diante de toda a experiência e formação que ele tem, mas eu sei o quanto a família faz diferença nesse momento. E isso faz diferença no apoio, faz diferença no exemplo, faz diferença na presença, que eu sei que, sobretudo nesse momento da vida da gente, nós vamos precisar para governar, para pensar com sensibilidade de uma mulher, de uma mãe, pensar com carinho aquilo que as nossas cidades precisam, e aqui em Eleodoro, o que Eleodoro precisa. A gente tem que pensar muito nisso. Quanto faz diferença a próximo prefeito que será eleito, e quando a Suzy assumir, 4 anos na vida de uma criança. Eu falo muito isso porque faz diferença. Seja com 1 ano de idade, seja com 5 anos, com 10 anos. Imagina o Cilinho.